servo. Rogamos que o Senhor, meu Deus, ministre a tua igreja, segundo aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho, meu Deus, que não falte nenhuma palavra, meu Deus, que ele seja, meu Deus, esse canal para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Por gentileza, abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. A igreja de Colossenses ficava na região da Ásia Menor. E nessa região o apóstolo Paulo ganhou muitas almas para o Senhor Jesus. A igreja de Colossos, provavelmente, Paulo nunca esteve lá, mas ele escreveu essa carta gloriosa para aqueles irmãos. Vamos lá? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou à direita de Deus. A igreja pode tomar assento. Olha só, se já ressuscitamos com Cristo, o apóstolo diz: buscais as coisas de cima. Por quê? Porque Cristo está em cima, Cristo está no céu à direita de Deus. Então, se nós ressuscitamos, quem ressuscitou? Quem estava morto. Quem estava morto ressuscitou. Quando nós vivíamos no mundo, nós estávamos mortos espiritualmente. Mas quando nos voltamos para o Senhor Jesus e entregamos as nossas vidas a Ele, nós ressuscitamos com Ele. Então o apóstolo Paulo vai dizer: se vocês já ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas de cima. Por quê? Porque as coisas de baixo já não te importam mais, as coisas de baixo já não lhe interessam mais, porque você vai viver para Cristo. Então nós temos que olhar para as coisas de cima e buscarmos as coisas de cima. Olha o que diz o versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então, eu sou de Deus, eu entreguei a minha vida para Jesus. E se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu morri para o mundo. Eu não posso entregar a minha vida para Jesus, mas ficar pegado às coisas da terra. Ou então, eu não morri, eu não ressuscitei para Jesus. Porque se a pessoa entrega a vida para Jesus, e ela morreu para o mundo, e ela vive para Jesus, como que ela pode ficar ligada às coisas da terra, apegada às coisas da terra? Ela não morreu para Jesus. Na verdade, essa pessoa continua viva para o mundo, e não viva para Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Olha só, vamos continuar. Versículo 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, se eu estou morto, a minha vida está escondida com Deus, porque eu entreguei a minha vida a Deus. Mas não tem como eu entregar a minha vida para Deus, mas ficar apegado às coisas da terra, porque muita gente está vivendo assim. Entregou a vida para Deus, a pessoa vem para a igreja, ela congrega, ela dizima, ela é ofertante, é uma pessoa de Deus, mas está apegada às coisas da terra.
continua pegado às coisas da terra, desejando as coisas da terra, buscando as coisas da terra. E a palavra de Deus diz: se você já entregou a sua vida para Jesus, você já morreu para a terra, você já morreu para as coisas do mundo. Então você vai viver para as coisas do céu, e você vai buscar as coisas do céu, você vai desejar as coisas do céu e não as coisas da terra. Então nós temos que continuar olhando para Jesus e buscando as coisas de Jesus. Vamos continuar, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, olha só o que essa palavra diz, irmão. Quando Cristo, que é a nossa vida, se eu entreguei a minha vida para Cristo, Cristo já é a minha vida, eu pertenço a Cristo, eu sou de Cristo, então eu vivo para Ele, e eu vou buscar as coisas dEle, eu vou desejar as coisas dEle, porque Ele é a nossa vida. Porque não tem como eu ter uma vida com Deus, se o meu coração está na terra, não tem como. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus mostrou coisas gloriosas para o povo do Egito. E por que Deus fez tudo aquilo? Por que Deus, Ele castigou o povo do Egito, humilhando os deuses do Egito? Por que Ele fez tudo aquilo? Só porque Ele queria humilhar os deuses do Egito? Só porque Ele queria mostrar que Ele era um Deus grande e poderoso? Não, Ele queria ensinar o seu povo. Ele estava mostrando para o povo a sua grandeza, Ele estava mostrando para o povo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele ia tirar eles de lá, e que Ele ia levar eles para uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas quando o povo sai do Egito, eles continuam com o Egito dentro deles. E aí o que acontece? Todas as vezes que a coisa ficava difícil, o que eles faziam? Eles murmuravam e falavam: vamos voltar para o Egito, porque no Egito é melhor. Todas as vezes que eles passavam por uma situação difícil, eles falavam: vamos voltar para o Egito, porque no Egito nós temos água à vontade, no Egito nós temos alimento à vontade. Todas as vezes que passavam por dificuldade, por uma situação difícil, eles murmuravam e reclamavam de Deus. É assim também na nossa vida. A pessoa aceitou Jesus, ela entregou a vida para Jesus, mas todas as vezes que ela passa por uma situação difícil, toda vez que passa pela dificuldade, ela quer voltar para o Egito. Por quê? Porque o coração dela não está em Jesus, o coração dela está na terra, está no mundo, está apegado às coisas do mundo. Então, para mim ter uma vida com Jesus, para Jesus ser o dono da minha vida, eu tenho que me entregar a Ele, corpo, alma e espírito, e esquecer as coisas do mundo, e me apegar a Deus, e buscar as coisas de Deus, e viver as coisas de Deus. Porque se você entrega a sua vida para Jesus, mas você está apegado às coisas da terra, então Ele não é o dono da sua vida. Quem é o dono da sua vida é você mesmo. E muitas pessoas estão vivendo assim. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra. E olha só o que diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por que diz que a avareza é idolatria? Porque tudo aquilo que eu desejo muito, tudo aquilo que eu apego muito, passa a ser uma idolatria. Então a avareza é uma idolatria para Deus. Mas se eu já estou morto, essas coisas aqui não me pertencem mais, essas coisas aqui não podem fazer mais parte da minha vida, porque eu já morri para essas coisas aqui. Essas coisas aqui não podem existir na minha vida, porque ficou no passado. Eu morri para essas coisas. Porque se eu falo que vivo para Cristo, que eu sou um homem de Deus, sou um servo do Senhor, mas todas essas coisas aqui fazem parte da minha vida, eu estou servindo a quem? A Deus ou a mim mesmo? Eu estou satisfazendo a quem? A Deus ou as minhas vontades? Versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Presta bem atenção nesse versículo. Eu vou ler de novo. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos? Quem está no mundo? As pessoas do mundo são os filhos? Não, os filhos são os que estão na igreja. Os filhos são aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que prestam culto a Deus. Esses são os filhos de Deus. Mas ele diz, filho da desobediência. Por causa disso vem a ira de Deus. É por causa disso que vem a ira de Deus. Vocês acham que Deus está irado por quê? Por causa das pessoas do mundo? Você acha que Deus está irado porque os pecadores desagradam a Deus? Porque as pessoas do mundo entristecem a Deus? Você acha que é por isso que Ele está irado? Não. Deus está irado por causa dos filhos da desobediência, que não obedece a Deus, conhece a palavra de Deus e não obedece. Isso deixa Deus irado. Isso deixa Deus irado, meus irmãos. Porque a pessoa chega para a igreja, se converte, aceita Jesus, Jesus trabalha na vida dele, Jesus limpa ele, tira toda a sujeira, tira toda a imundícia, tira todo o pecado, veste essa pessoa com uma veste nova, dá uma veste limpa para ele. Em vez dele ser fiel a Deus, ele se volta para a lama e se suja de novo. A palavra de Deus diz que é como um cachorro que vomita e volta para comer o vomito. Tem pessoas fazendo isso, e isso provoca a ira de Deus. Você acha que Deus está pesando a mão sobre a nossa nação? É por causa de quem? Você acha que o povo brasileiro está gemendo? É por causa de quem? Você acha que a dor que está sendo derramada sobre a nossa nação é por causa de quem? Por causa dos filhos da desobediência, que entristece a Deus e provoca uma ira de Deus. Conhece a palavra, sabe o que fazer e não faz, ignora, conhece, e mesmo conhecendo, continua no pecado, continua satisfazendo o seu coração, continua satisfazendo os seus desejos. A palavra de Deus diz que isso é prostituição, adultério aos olhos de Deus. A pessoa que tem uma vida com Deus e volta a adorar, volta a fazer aquilo que não agrada a Deus, aos olhos de Deus é prostituição, é traição, porque você está quebrando uma aliança. É como um casamento que está sendo quebrado, é uma traição de casamento, porque quando você se converte, Deus faz uma aliança com você. Quando você traz Deus, você quebra a aliança que você fez com Deus. Aos olhos do Senhor isso é prostituição. Isso entristece a Deus, traz a ira de Deus. O nosso povo está pagando os pecados que tem cometido, por causa dos crentes fingidos, mentiroso, que não tem vida sincera com Deus. Isso deixa Deus irado. Isso deixa Deus irado, por isso que quando a gente ora, a gente sente o peso. Quando a gente ora, a gente sente o peso de quê? O peso de quê? Da dor e do sofrimento do povo, que está sofrendo, que está gemendo, por causa de pessoas que não estão nem aí, não obedecem a Deus, não tem temor a Deus, não tem respeito pelas coisas de Deus, brincam com as coisas de Deus. Pastores que têm vários casamentos, obreiros se prostituindo com várias mulheres, pessoas que fazem a obra de Deus no pecado, na corrupção. Isso entristece a Deus e causa a ira de Deus, porque Deus não é misericordioso? Deus é misericordioso sim, mas o irmão acabou de falar, Deus é justo, Deus é juiz. Ele não julga a causa para favorecer ninguém, Ele julga a causa com justiça. Os homens que estão julgando as causas aí com injustiça, fazendo aquilo que deseja o seu coração, e estão com os queixos levantados, porque não teme o homem, não respeita o homem, sabe que o homem não pode fazer nada contra ele, mas vão ter que prestar conta para Deus, porque Deus não vai consagrar um juiz, dar uma autoridade de um juiz para uma pessoa, para ele julgar as pessoas do jeito que eles querem, e pensam que não vão. Deus vai pesar a mão sobre a vida deles também.
Essas pessoas que vivem fazendo o que querem das suas vidas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, é isso que mais entristece a Deus. Conhece a palavra, sabe o que deve ser feito e não faz. Não faz. Vive fazendo o que quer, o que deseja o seu coração. Só que Deus está vendo tudo. O mundo não é do homem, o mundo é de Deus. Quem criou o mundo? A palavra de Deus diz: Deus criou o mundo e todas as coisas que nele há, foi criada por Deus. Mas as pessoas pensam que o mundo é deles, e acham que vão ficar impunes, vivendo na injustiça, fazendo aquilo que deseja o coração, entristecendo a Deus. E Deus pesa a mão mesmo. Por isso que está todo esse sofrimento, por isso é a causa de toda essa dor, todo esse choro, toda essa lágrima. Quando você põe o seu joelho no chão para orar, você sente o peso. Por quê? Por causa do pecado das pessoas que não têm temor a Deus. Conhece a palavra, mas não obedece. São os filhos da desobediência. Está aqui escrito na palavra. Não é, aí muita gente fala, não, é o pecado do povo do mundo. O pecado do povo do mundo? Está escrito na palavra. É os filhos da desobediência. Quem são os filhos? Os do mundo? Não. É aqueles que conhecem. É aqueles que conhecem e leva de qualquer jeito, entristecendo a Deus, desagradando a Deus. E pensa que Deus não está vendo. Pensa que enganando o pastor está enganando Deus. Pensa que enganando o obreiro está enganando Deus. Pode enganar as pessoas, engana todo mundo. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana, irmão. Deus, a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele vê todas as coisas. Versículo 7 diz assim: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Então, quando no passado eu vivia nessas coisas, tudo bem, mas se eu já morri para essas coisas, se eu me converti a Jesus, essas coisas têm que ficar esquecidas, e acabou. Eu não tenho que ficar voltando para trás para viver aquilo que já passou. Versículo 8: agora despojai-vos também de tudo. Despojai de tudo, ou seja, se esvazie de tudo. Se esvazie de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, da palavra top, da vossa boca. Ou seja, porque isso não lhe pertence mais, você é servo de Deus. Se você é servo de Deus, essas coisas ficam no passado, tem que ser esquecida. Versículo 9: não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes, ou seja, já se desvestiu, você já tirou essa roupa do velho homem com os seus feitos. Ou seja, eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu vou viver para Jesus. O meu passado, se eu morri para o mundo, morreu, você morreu, irmão, esquece o mundo e viva para Deus. Procura buscar as coisas de Deus, viver as coisas de Deus. Se você mentia, você não mente mais. Se você era um traficante, não vai traficar mais. Vai fazer as coisas certas, vai trabalhar. Se você vivia na prostituição, esquece a prostituição. Vai construir uma família, vai ser um servo de Deus, uma serva de Deus, viver uma vida de fidelidade a Deus. Como que eu posso estar na casa de Deus, mas mentir para os meus irmãos? Como que eu posso estar na casa de Deus, mas eu dou calote no vizinho? Como que eu posso estar na casa de Deus, mas eu pratico a corrupção, eu engano o meu próximo, eu levo vantagem em cima de um, eu levo vantagem em cima de outro? Aonde está a minha fidelidade? Aonde está a minha honestidade? Com Deus. Com as pessoas eu nem falo, mas com Deus, porque nós devemos fidelidade a Deus, falar a verdade para Deus. E a pessoa engana um, engana outro e acha que é esperto. Tá bom, vai na sua esperteza, uma hora você encontra com Deus. Versículo 10 diz assim: e vós vestistes do novo, que se renova. Vós vestistes do novo, ou seja, você se vestiu de uma roupa nova.
esquece a roupa velha, para que o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, você vestiu uma roupa nova, busca o conhecimento, para que você venha ser a imagem daquele que o criou, para que você venha parecer com ele, para que você venha imitar ele, e andar como ele, viver uma vida como ele, como aquele que o criou. Versículo 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, não importa quem a pessoa seja, não importa se ela é servo, se ela é escravo, se ela é bárbaro, não importa, mas Cristo é tudo em todos, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele olha para todos iguais. Diante de Deus todos são iguais, e Cristo é tudo em todos, não importa quem seja. Versículo 2, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, saltos amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, aquele que é servo de Deus, aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, que já morreu para o mundo e vive para Deus, ele vai buscar essas coisas aqui, porque essas coisas aqui vêm do céu, essas coisas aqui são de Deus, essas coisas aqui que nós devemos buscar, o homem de Deus e a mulher de Deus, e as coisas do mundo têm que ser esquecidas. Versículo 3, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. Ou seja, se eu tiver queixa com alguém, ou se alguém me feriu, se alguém me machucou, se alguém me ofendeu, eu perdoo. Por quê? Porque Cristo me perdoou. Quando eu estava no mundo, eu era um miserável pecador, e Cristo teve misericórdia de mim e perdoou os meus pecados. Então, se alguém me feriu, alguém me ofendeu, alguém me machucou, eu devo perdoar, e mais, eu devo amar essa pessoa, porque Cristo me perdoou e Ele me ama. E eu merecia? Não, eu era um miserável pecador, Ele perdoou os meus pecados e me amou. A mesma coisa eu devo fazer, eu devo perdoar aquele que me ofendeu, mas perdoar de verdade, porque tem pessoa que diz assim, não, eu perdoei, mas eu não posso ver aquela pessoa não, eu não sento perto dela não, perdoou, não tem perdão. Então você tem que perdoar e mais, amar aquela pessoa, porque Cristo me perdoou, além de Ele me perdoar, Ele me amou, não porque eu não merecia não, era um miserável pecador, não merecia isso não, mas Ele teve misericórdia de mim. Nós, como servo de Cristo, devemos agir da mesma forma. Olha só o versículo 14, e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, ou seja, revestir de amor, que é o elo da perfeição. Nós devemos buscar o amor de Deus. Como que eu vou buscar o amor de Deus? Como que eu vou ser cheio do amor de Deus? Buscando o Espírito Santo, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ter o amor de Deus dentro dela, ela não vai guardar mágoa, não vai ter ódio, não vai ter rancor, porque o Espírito Santo não deixa essas coisas entrar dentro da pessoa. Mas a pessoa que está com o coraçãozinho vazio, essas coisas vão rapidinho entrar no coração dela, vai encher, rapidinho ela fica cheia dessas coisas. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo não tem essas coisas não. Versículo 16 diz assim, ó, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Então nós temos que buscar a palavra de Deus, buscar a sabedoria de Deus, ensinando-vos e ademostrando-vos, ensinando e aconselhando uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Então nós devemos buscar essas coisas aqui, a palavra de Deus, buscar agradar os nossos irmãos. Se você tem sabedoria, ensina o seu irmão, aconselhe o seu irmão e canta com ele, agradecendo a Deus, louvando a Deus,
por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que Deus já nos deu. Versículo 17 diz assim, ó: enquanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, então, tudo aquilo que eu faço, as minhas palavras ou as minhas obras, tem que agradar a Deus. Como que você tem vivido a sua vida? As suas palavras têm agradado a Deus? As suas obras têm agradado a Deus? Diante do Senhor, você é um filho de obediência? Você é um filho da desobediência? Quem você tem agradado? Você tem procurado agradar você mesmo? Ou você tem procurado agradar a Deus? A sua vida agrada a quem? As suas atitudes agrada a quem? As suas palavras agrada a quem? As roupas que você veste agrada a quem? O seu comportamento, a sua maneira de ser tem agradado a quem? A Deus ou a você mesmo? Que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos vossos corações. Se você quiser, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.